Alguns atores que você vê todos os dias nas novelas, infelizmente, já partiram. Muita gente nem percebe, mas muitos desses artistas que aparecem nas reprises de novelas já cumpriram sua missão do lado de cá e não estão mais entre nós. Nesse vídeo fizemos uma lista com 25 nomes que o público vê todos os dias nas reprises de A Viagem, História de Amor e Terra Nostra, mas que infelizmente já partiram. Começando com o ator Cláudio Cavalcante. Nem parece, mas ele já nos deixou. O ator é o intérprete do médio Dr. Alberto, em A Viagem. Ele faleceu em setembro de 2013, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, aos 73 anos. Na história, o personagem é apaixonado por Estela, personagem de Lucinha Lins, e consegue sentir a presença e ver o espírito de Alexandre, o filho de Maroca. Cláudio Cavalcante foi casado com Maria Lúcia Frota, psicóloga e atriz. Ele faleceu há mais de 10 anos, no Rio de Janeiro. A pedido do ator, o seu corpo foi cremado e as suas cinzas lançadas no mar. E o número 24, Eva Vilma. Ela fez muitas novelas e participou também do elenco de História de Amor, como Azuleika. Foi uma das maiores damas da dramaturgia no Brasil. A sua carreira na TV começou lá em 1953 e atravessou décadas, deixando marcas profundas, com personagens que iam de mocinhas a vilãs inesquecíveis. Seu último trabalho foi em 2018, na novela O Tempo Não Para. Em seus últimos anos de vida, ela enfrentou vários problemas de saúde, incluindo uma embolia pulmonar em 2016 e uma pneumonia em 2021. Em maio daquele ano, foi diagnosticada com câncer no ovário. E no dia 15 de maio de 2021, Eva Vilma faleceu em São Paulo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória causada pela disseminação da doença. Embora esteja todos os dias nas reprises das novelas, ela faz muita falta. E o Irving São Paulo. José Irving Santana São Paulo. Ele encantou o público como Zeca em A Viagem. Filho do cineasta Oney São Paulo e irmão de Ilha São Paulo, ele cresceu cercado pela arte e desde cedo revelou talento para a música e a atuação. Esteve em Final Feliz, Champanhe, Bebê a Bordo e Torre de Babel, mas foi em A Viagem que ele deixou seu maior legado. Pai de Johan e Luiz Henrique, Irving São Paulo faleceu em agosto de 2006, aos 41 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, deixando a dramaturgia brasileira de luto. E o número 22, a Yara Cortes. É o nome artístico de Odete Cipriano Serfa. Ela brilhou como a Olga Moretti em História de Amor, papel que permanece vivo na memória dos fãs. Filha de imigrantes portugueses, enfrentou uma juventude marcada por perdas e desafios. Foi criada no internato após a morte precoce da mãe. Trabalhou como enfermeira no Exército na Segunda Guerra Mundial e também como aeromoça antes de abraçar a carreira artística. Seu talento floresceu em 1938, na Companhia de Teatro do Sina, sendo premiada logo na estreia. E mais tarde, integrou o Teatro do Sete, ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Brito. A TV se consolidou na Globo a partir de 1971. Discreta e apaixonada por seus passarinhos em Copacabana, Yara partiu em outubro de 2002, aos 81 anos, vítima de insuficiência respiratória. E esse ator que você vê agora é o Buza Ferraz, o inesquecível médico Marcos de História de Amor. Ele encantou gerações com seu talento e carisma. Nascido no Rio de Janeiro, começou a sua trajetória artística em 1972, em Selva de Pedra. E brilhou também em O Rebu, Final Feliz e Cananga do Japão. Diagnosticado com leucemia, ele travou uma luta silenciosa que durou quase uma década.
Mas mesmo debilitado, o ator jamais deixou de trabalhar, transmitindo vida e emoção às telas. No dia 3 de abril de 2010, depois de 3 paradas cardíacas, Musa Ferraz partiu deixando um vazio no coração dos familiares, amigos e fãs. No velório, o seu filho Antônio Bento homenageou o pai vestindo a camisa do Botafogo, enquanto a sua esposa recordava com lágrimas e força a generosidade do ator. E a Mara Manzan, ela foi uma presença inesquecível nas novelas brasileiras e também pode ser vista na reprise de A Viagem. O seu talento e reverência marcaram gerações, especialmente como a divertida Odete Dionclone, cuja frase "cada mergulho é um flash" ainda permanece na memória dos fãs. A sua trajetória começou assim de forma curiosa, no Teatro Oficina, onde ainda jovem, ela substituiu uma atriz e descobriu a sua verdadeira vocação para os palcos. Sempre ousada e intensa, a atriz conquistava todos ao seu redor, seja em apresentações de pirofagia ou até mesmo arrancando risos ao invadir a corrida de São Silvestre. Mara Manzan deixou uma filha, a Tatiana. Antes de partir, enfrentou desafios de saúde ao longo da vida, incluindo câncer e efizema. A atriz nos deixou em novembro de 2009, vítima de metástase decorrente de um câncer no pulmão. E o Raul Cortez, ele foi o Francesco da novela Terra Nostra, o inesquecível Francesco. Ao longo de sua carreira, ganhou os principais prêmios do país, incluindo 2 troféus imprensa, 3 prêmios APCA e vários outros. Raul Cortez chegou a estudar Direito, mas aos 22 anos decidiu trocar os tribunais pelo palco. E que sorte a nossa! Saiu o advogado e entrou o ator que encantou o público. Quem não se lembra dos megas vilões Virgílio Assunção, de Mulheres de Areia, e o Jeremias Bertinazzi, de O Rei do Gado. Ele foi um dos maiores atores do Brasil, mas em 2005 precisou suspender temporariamente a sua participação devido ao avanço da doença que causaria sua morte tempos depois. Ele nos deixou às vésperas de completar 50 anos de carreira, em decorrência do agravamento de um câncer no pâncreas. Faleceu aos 73 anos, no dia 18 de julho de 2006. E o número 18, a Lolita Rodrigues. Ela foi uma das pioneiras da televisão, intérprete da Dolores em Terra Nostra. Ela construiu uma carreira sólida desde a década de 40, quando começou como cantora nas rádios paulistas. Tinha grande amizade com Hebe Camargo e Nair Belo. Na TV, se destacou como uma das grandes estrelas da Tupi, onde ao lado do marido, Ayrton Rodrigues, comandou por anos os programas Almoço com as Estrelas e Casa dos Artistas. O seu sonho, no entanto, sempre foi atuar, que ela realizou a partir de 1957, quando interpretou a cigana Esmeralda em O Corcunda de Notre Dame. Seu último trabalho foi em Viver a Vida, em 2009. Depois ela decidiu se aposentar e viver em João Pessoa, ao lado da filha. Em novembro de 2023, aos 94 anos, a Lolita Rodrigues nos deixou vítima de pneumonia. E agora chegou a sua vez de dar aquele like aqui nesse vídeo. Se você está gostando de ver essa homenagem, então me faça essa gentileza. Deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se aqui no Quem Quem. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos na TV não se inscrevem, porque acham complicado. Mas você pode fazer diferente. Dá uma pausinha aí e faça essa gentileza. Não custa nada, mas ajuda muito. Desde já eu te agradeço. E continuando agora com a Nair Belo. Ela foi uma das maiores atrizes e comediantes do Brasil, lembrada por sua irreverência, bom humor e personagens populares. Em A Viagem, interpretou a divertida Dona Sininha, a dona da pensão, que conquistou o público com a sua presença cômica e carismática.
Nascida em São Paulo em 1931, Anair Belo começou a sua carreira como locutora de rádio e garota propaganda, chamando a atenção pela voz rouca e pelo humor espontâneo. Na década de 1950, ela estreou na TV Record, onde ganhou destaque em humorísticos como A Turma do Sete e Grande Show União. Ali, criou a icônica Santinha, dona de pensão que dividia a cena com Epitáfio, personagem de Renato Corte Real. Mais tarde, formou parceria inesquecível com Ronald Golias, especialmente nos programas Bronco e Escolinha do Golias. Nos anos 90, ela consolidou o seu espaço na Rede Globo, atuando em novelas e humorísticos como Zorra Total, além de estreitar a amizade com autores como Carlos Lombardi. A Anair Belo teve muitas alegrias em sua vida, mas também algumas perdas profundas, como a morte precoce do seu filho Manuel e a viuvez em 1999. Depois de enfrentar vários problemas de saúde, a atriz nos deixou no dia 17 de abril de 2007, em São Paulo. Ela tinha 75 anos e faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos. E o número 16, o Mário César Camargo. Esse ator aqui pode ser visto na reprise de Terra Nostra. Ele iniciou a sua carreira artística lá no começo dos anos 60 e brilhou muito no teatro. Em 2016, esteve em Supermax, da TV Globo, como o Dr. Timóteo, um médico reformado do Exército, onde atuou com Mariana Ximenes, Cléo Pires e outros grandes nomes da televisão. Ele trabalhou em novelas da Globo, da Record e também na Band. Atuou em sucessos como Terra Nostra, Coração de Estudante e Chocolate com Pimenta. Nos deixou em outubro de 2022, aos 75 anos, em Belo Horizonte. Faleceu após sofrer um mal súbito ao cair na rua. E o seu último trabalho na TV foi Supermax. Elias Glazer. Filho de judeus poloneses, ele conquistou o público como o bondoso Padre Olavo em Terra Nostra e outros grandes personagens memoráveis como Jairo em Tieta e o Vopefe de Era Uma Vez. Elias Glazer começou cedo na música e no teatro. Estreou na TV Tupi em 1959, onde participou de vários trabalhos, se tornando referência na teledramaturgia. Mas em 2011, ele adoeceu, começou a enfrentar problemas renais. O ator acabou falecendo em maio de 2015, aos 81 anos, vítima de complicações depois de uma queda que teve. E o número 14, Fábio Junqueira. Na novela História de Amor, ele aparece como o Fabrício, o médico que trabalha com Moretti, personagem de José Maier. Durante a juventude, o Fábio Junqueira se destacou em grupos que marcaram a renovação do teatro carioca, em plena ditadura militar, como Asdrubal trouxe o trombone e o pessoal do Despertar. No final da década de 70, ele também se dedicou ao magistério, como professor de teatro e arte no Instituto Santo André, no Rio de Janeiro. Na TV, esteve em produções de sucesso como Vale Tudo, História de Amor e Escravizaura, versão da Record. Mas, infelizmente, a sua vida foi interrompida precocemente. Em julho de 2008, o ator deu entrada na Casa de Saúde São José, no Rio, devido a um edema cerebral causado por um câncer no cérebro. E depois de poucos meses, ele faleceu em novembro, com apenas 52 anos de idade. Infelizmente, 11 anos depois, a família passaria por outra grande dor, com a morte de seu filho, Caio Junqueira. E o número 13 é ele mesmo, o querido Caio Junqueira. Ele fez o Pedro Vala em A Viagem. Era amigo de Via, da atriz Fernanda Rodrigues. Filho do Fábio Junqueira e irmão de Jonas Torres, ele começou a carreira ainda criança, em Tamanho Família, na TV Manchete. E depois na Globo, em Armação Ilimitada.
Atuou em TV, teatro e cinema, se destacando no filme Buena Sorte e no fenômeno Tropa de Elite, em 2007, como o Neto Gouveia. Na TV, brilhou em A Escrava Isaura, Ribeirão do Tempo e produções bíblicas da Record. Caio Junqueira faleceu precocemente aos 42 anos, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro de 2019. E o Mário Lago, o eterno professor Medina de História de Amor. Ele foi muito mais que um ator. Foi poeta, compositor, advogado, radialista e militante que enfrentou a ditadura e foi preso 7 vezes por suas convicções. Autor de clássicos como Ai, que Saudade de Amélia, ele conquistou o Brasil nas décadas de 1940 e 1950. Fez bastante sucesso e atravessou gerações. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Casado com Zeli Cordeiro, teve 5 filhos. Mário Lago nos deixou no dia 30 de maio de 2002, aos 90 anos de idade. E o número 11, a Marli Bueno. Ela é lembrada como a Rafaela Moretti na reprise de História de Amor. Marli Bueno começou lá nos anos 1950, ao lado da irmã Miriam Simone, como garota propaganda da TV Taba. Depois de se casar em 1960, ela passou a se dedicar à família e ao concurso Miss Brasil, retornando à TV em 1991, a convite de Erval Rossano. Brilhou em papéis como Marta Moretti, em Mulheres Apaixonadas, e a irmã Maria de Páginas da Vida. A atriz nos deixou em abril de 2012, aos 78 anos de idade. Faleceu vítima de complicações pós-cirúrgicas. E o Antônio Pompeu é o eterno Paulinho da novela A Viagem. Ele estreou no cinema em Chica da Silva, em 1976, do Carlos Diegues. Em 1985, interpretou Budião na série Tenda dos Milagres, baseado no livro de Jorge Amado. Em 2011, esteve no elenco da novela Rebelde, atuando como o Alceu. Era um dos idealizadores do projeto A Cor da Cultura, trabalhando com professores e estudantes em história e cor afro-brasileiras. Infelizmente, o ator nos deixou em 2016. O seu corpo foi encontrado no dia 5 de janeiro daquele ano, no apartamento onde ele morava, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. E o número 9, Eduardo Galvão. Ele é lembrado como o carismático Mauro Botelho, da novela A Viagem. Começou a sua carreira artística aos 27 anos, estreando na novela O Salvador da Pátria, como o jornalista Regis de Abreu. Eu não sei se você se lembra, mas ele interpretou Pascoal Papagaio em Despedida de Solteiro. Se destacou também como o Arthur Carneiro, na série infanto-juvenil Caça-Talentos, ao lado de Angélica, que marcou a infância de muitos telespectadores. Teve passagem em várias novelas e séries, como Clone, Malhação, Paraíso Tropical, Insensato Coração e outras. Mas, infelizmente, Eduardo Galvão foi mais uma das vítimas da Covid-19. Ele faleceu no dia 7 de dezembro de 2020, com apenas 58 anos, em função de complicações da doença. E o Cláudio Correia e Castro. Ele é lembrado como o carismático Rômulo, o marido da Azuleika, da Eva Vilma, em História de Amor. Cláudio Correia e Castro teve uma carreira marcada por muitos sucessos. Foram muitos anos de dedicação à TV brasileira. Estreou na TV Excelsior e construiu uma carreira sólida ao longo de mais de 4 décadas, participando de cerca de 45 novelas, incluindo grandes sucessos como Mulheres de Areia, Cabocla e Eles São do Baralho. Mas apesar de todo o seu talento,
Ele enfrentou muitas dificuldades pessoais e financeiras nos últimos anos. Depois do divórcio da sua esposa e problemas de saúde relacionados a diabetes, hipertensão e complicações cardíacas, ele se viu obrigado a se mudar para o Retiro dos Artistas. Recebeu todos os cuidados que necessitava, mas se sentia triste e abandonado. Acabou falecendo em 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Chris Fitch. Sempre que a novela A Viagem é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, essa atriz causa bastante repercussão. Foi a única novela de Chris Fitch, onde ela fez a marcante Bárbara. Era funcionária da videolocadora da Diná, da atriz Cristiane Torlone, e cantora da banda do Zeca, do Irving São Paulo. Mas a Chris Fitch nos deixou muito cedo. Ela começou a sua carreira artística ainda jovem, participando de peças teatrais e musicais. O seu talento chamou a atenção de Solange Castro Neves, que a convidou para interpretar a Bárbara, marcando a sua estreia na TV. Mas, tragicamente, Chris Fitch enfrentava uma cardiopatia congênita, diagnosticada ainda na adolescência. E pouco mais de um ano após o fim da novela, em 20 de outubro de 1995, a atriz faleceu com apenas 24 anos, vítima de um infarto fulminante, enquanto estava em sua casa, ao lado do namorado. O seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas nas pedras do arpoador. E o número 6, Humberto Magnani. Ele teve uma carreira marcante no teatro, no cinema e na TV. Nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, começou no rádio e se formou na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Se destacou em novelas como História de Amor, onde fez o Mauro, Felicidade, Por Amor e Cabocla, além de premiado no teatro. Em 2016, durante as gravações da novela Velho Chico, ele acabou sofrendo um AVC no dia do seu aniversário. Foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Ele tinha uma linda história de amor com a sua esposa, a Cecília Maciel, e ela o amava tanto que ficou muito triste após a sua morte. Faleceu cerca de 6 meses depois, vítima de complicações de pneumonia. E o número 5, Cláudio Mamberti. Ele encantou o público como Geraldão na novela A Viagem. Nos deixou no dia 19 de setembro de 2001, aos 60 anos, vítima de septicemia e falência múltipla de órgãos, depois de ficar 30 dias internado. Era irmão do também ator Sérgio Mamberti. Começou a sua carreira no teatro amador, integrando a peça A Filha de Rafatini. E logo chamou a atenção de autores renomados, como Patrícia Galvão. A sua estreia profissional aconteceu em 1961, com Antígone América. E na década seguinte integrou a companhia da Cacilda Becker, participando de clássicos como A Farsa do Santo Milagreiro. No cinema, participou de grandes produções, incluindo O Quatrilho, Baile Perfumado, além de Sonhos Tropicais. Na TV, Cláudio Mamberti marcou gerações com grandes papéis. Ele foi o delegado Antero em Sinhá Moça, o Carlos Abreu em O Amor Está no Ar e o Paulão de Uga Uga. Ator talentoso, ele se destacou como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. A Ilvaninho. Ela conquistou o público como a Chica em História de Amor e ficou eternizada como a Mina de Roque Santeiro, em 1985. O papel de empregada foi recorrente na carreira dessa atriz, que teve uma longa trajetória na TV e faleceu em 2024. Viúva do diretor teatral Luiz Mendonça, com quem teve o seu único filho, Luiz Carlos Ninho, falecido em 2005, ela dedicou quase uma vida inteira às artes cênicas. Ao longo de 8 décadas, brilhou com personagens nordestinas e empregadas domésticas. Fundou o Teatro Ninho de Artes Luiz Mendonça
e formou novas gerações de artistas. A atriz faleceu aos 89 anos, no ano passado, depois de uma cirurgia cardíaca. E o John Herbert, muita gente não sabe, mas ele começou a carreira como advogado. E depois, para a alegria do público, acabou seguindo a sua vocação artística, se consagrando como um dos maiores atores do Brasil. Ao lado de Eva Vilma, com quem foi casado entre 1955 e 1976, ele conquistou o público no seriado Alô Doçura, formando um dos pares mais carismáticos da TV. O casal teve 2 filhos, a Vivian e o John Herbert Jr. Em 1978, o ator se casou com Cláudia Livrac, com quem teve mais 2 filhos, o Ricardo e o Eduardo. Na TV, John Herbert brilhou em várias novelas, como O Machão, A Viagem, Que Rei Sou Eu e muitas outras. No cinema, esteve em mais de 60 filmes. Era um dos maiores atores do Brasil. Acabou falecendo em janeiro de 2011, aos 81 anos de idade, em função de um enfisema pulmonar. E o Sebastião Vasconcelos. Ele brilhou em história de amor, como Urbano, o pai do Caio, do ator Ângelo Paes Leme, e marido de Dalva, da atriz Ana Rosa. Ele era um ator muito querido, cativante, tinha muito carisma e talento. A sua carreira começou no teatro lá em 1948, enquanto ele ainda cursava Direito em Recife, no Pernambuco. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro e participou da companhia Tônia Celialtran. Estreou na TV no final dos anos 50 e se destacou em O Sheik de Agadir, em 1966, na TV Globo. Entre os seus papéis mais lembrados estão o Coronel Tenório Tavares, que ele fez em Saramandaia, o Cessé Vilhena, de Selva de Pedra, o João do Piano, em Felicidade, Floriano, em Mulheres de Areia e muitos outros. Mas depois de se aposentar, em 2009, o ator ficou muito triste, ficou desanimado, entrou em depressão. Faleceu em 2013, aos 86 anos, vítima de pneumonia. Eugésio Amadeu. Ele encantou o público ao interpretar o Damião em Terra Nostra. Vindo de uma família humilde, em Conceição Formoso, no distrito de Santos Dumont, Gésio Amadeu começou a sua trajetória artística ainda criança, cantando em corais de igreja, aos 6 anos. Com 8, passou a viver com uma família libanesa e, desde jovem, demonstrou dedicação intensa à arte. A sua carreira na televisão começou com a novela Éramos 6, na TV Tupi. Participou também de O Direito de Nascer e Gaivotas. Esteve em emissoras como Rede Manchete, SBT, TV Cultura e na TV Globo. Ele é muito lembrado por ter interpretado o Fulgêncio em Sinhá Moça, o Alaor em Flor do Caribe e o Tio Chico em Tiquititas, no SBT. Casado com Gabriela Rabelo, ele teve 4 filhos, Ana, Mário, Miriam e o enteado Rodrigo. Gésio Amadeu era muito querido, mas infelizmente ele nos deixou no dia 5 de agosto de 2020, aos 73 anos de idade. Faleceu em São Paulo, sendo mais uma das vítimas de complicações da pandemia da Covid-19. Nem parece, né? Mas todos esses atores, infelizmente, já partiram. E se você se surpreendeu com algum desses artistas que já se foram, deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Diga também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, ok? Para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no Quem para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns famosos que morreram esquecidos. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 25 famosos que morreram totalmente abandonados. É um vídeo comovente que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado
e até o nosso próximo vídeo.